Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Entre as muitas e maiores vantagens que a amizade produz, certamente prevalece a de despertar em todos confiança no futuro, não permitindo que nosso ânimo fique sem coragem ou debilitado. Quem contempla um amigo de verdade, vê nele um exemplar de si mesmo. Graças à amizade, os ausentes tornam-se presentes, os carentes ficam locupletados, os fracos fortalecidos e até, aliás difícil de dizer, os mortos revivem na medida em que se fazem presentes na lembrança e na saudade dos amigos. De uns, a morte é vista como algo de feliz, e a de outros como digna de louvores. Se eliminares da natureza das coisas a benevolência e a amizade, então nem as famílias, nem as cidades poderiam subsistir, nem mesmo a agricultura teria persistência. Se desta maneira não for compreendida a força da amizade e da concórdia, então percebe-se seu valor a partir das dissensões e das discórdias. Qual família teria estabilidade e qual cidade teria firmeza para não serem destruídas pelos impactos do ódio e dos conflitos? Daí se conclui pelo quanto de benéfico a amizade comporta. Boa noite, eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas aqui executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Hoje você acompanha o programa que fecha o ciclo sobre o tema da amizade. É possível pensar em verdadeiras amizades em um mundo competitivo, tal como nos é dado na modernidade? Como cultivá-las, já que na estrutura da vida cotidiana nos são apresentadas grandes movimentações populacionais, falta de tempo, formalidades nas relações interpessoais, falta de comunicação, entre outros aspectos que colocam em dúvida a sobrevivência do sentido da amizade. Deixar de lado os interesses pessoais e resgatar amizades verdadeiras são as reflexões que o Filosofia no Cotidiano propõe discutir por meio de diferentes teorias acerca da amizade. Essa noite, para expor e responder as questões, estará aqui a professora Yolanda Glória, doutora em Ética e Filosofia Política pela USP, atualmente professora da PUC em São Paulo e coordenadora do Grupo Nietzsche e o Pensamento Atual. Finalizando o ciclo acerca da amizade, a professora Yolanda Glória nos apresentará o pensamento de Nietzsche sobre o tema abordado. Refletir como Nietzsche se afasta do paradigma de amizade verdadeira, que foi pensado pelos antigos, é uma de nossas propostas. Como exemplo desse paradigma, podemos citar Aristóteles, que na obra Ética Nicômaco afirma que as pessoas mas serão amigas por prazer ou por interesse, porquanto se assemelham sobre esse aspecto. As pessoas boas, porém, são amigas porque são como são, isto é, por causa de sua bondade. Sendo assim, verificaremos no programa se para Nietzsche a amizade se funda também entre semelhantes. Ou seja, como é dito no provérbio, semelhante atrai semelhante. Se esse for o princípio da amizade, pode ele ser instrumento de crescimento para os seres humanos? Caso contrário, qual é, se existe, a natureza da amizade? Se ela não é dada entre semelhantes, pode ser uma amizade construída pelos contrários? Pensar a partir do horizonte de Nietzsche, qual é o papel da amizade ao romper com o paradigma dos antigos,
qual é a utilidade dessa relação tão importante para os seres humanos, é a proposta da noite de hoje. A relevância do tema desta noite, e que confere ao encerramento do ciclo acerca de amizade, situa-se em buscar classificar níveis ou mesmo instâncias diferenciadas de amizade. Primeiramente, como se processam dentro da condução do pensamento nietzschiano e que podem ser exemplificadas, tendo como ponto de partida em áreas contemporâneos, por meio da construção representativa cinematográfica de Krzysztof Kieslowski. Há de se retomar que o sentimento natural de amizade é próprio da natureza humana, em função de seu caráter essencialmente socializador, em qualquer tempo ou espaço que os humanos tenham experimentado tal afeto. Mas os referenciais dispostos na vida contemporânea, de total estranhamento dos processos da vida produtiva e de sua objetivação, transferem-se para as formas sociais que metabolicamente vão sendo engendradas com base nesse processo atroz de privação dos meios de manutenção da vida, dispostos apenas para uma minoria especificamente burguesa. Apostando em levantar debate e reflexão, o tema da amizade e da inimizade em Nietzsche aqui se faz altamente relevante para redimensionarmos a pertinência de valores mais dignamente humanos. E no próximo bloco, a professora Yolanda Glória irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite com a professora e autora do livro Escolher a Montanha, os curiosos percursos de Paul Veyne, Yolanda Glória, que irá expor acerca do tema amizade. Professora, fique à vontade para a sua exposição. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pela possibilidade de conversar com vocês aqui sobre amizade. Bom, eu propus aqui um pouco conversarmos sobre o Nietzsche, tá? Pensador do século XIX, e que é conhecido como um solitário, alguém que realmente teve muitos problemas de amizade, muito sozinho, que não encontrou, como ele dizia, ouvidos prontos, né, para seus pensamentos, suas decisões de cultura. Em suma, então, estamos aqui tentando ver o problema da amizade por um pensador solitário, para quem, como ele próprio dizia, um solitário é alguém que dá a mão muito facilmente àquele amigo que se aproxima, e às vezes com isso ele fica prisioneiro. Tá? Então, há uma distância e um pensar a amizade de uma outra maneira
que está envolvido também com aquilo que vocês levantavam sobre os antigos, tá? O pensamento sobre a amizade nos antigos. Por quê? O Nietzsche considerava que uma das características de ter um alvo que tinha levado muito longe alguns povos era eles ter se fixado um alvo. E justamente o alvo dos antigos teria sido um problema da amizade. Amor aos amigos e não fazer nada pelos inimigos, ou seja, uma questão da inimizade que nós não costumamos falar, que depois vai ser um pouco abafada, digamos, por aquilo do amor ao próximo, do próprio platonismo, né, não, já de Platão. Então, nessa perspectiva, o Nietzsche, digamos, pensa bastante sobre a amizade. E ele vai a chegar a declarar, nos prefácios posteriores que faz a seu livro Humano, Demasiado Humano, que por ter se sentido tão sozinho, ele justamente inventou os espíritos livres como amigos. Tá? Então, ele dá a essa característica da invenção e da criatividade uma dimensão muito importante que vai reaparecer, então, quando, pela boca de Zaratustra, ele nos diga o que é amizade. Tá? E eu diria, nesse transfundo, nesse cenário todo, está aquela problemática do tédio e, sobretudo, da sedia, sabe? Aquele pecado em que os monges, justamente, se sentiam tão solitários que acabavam sendo levados ao que se chamava o demônio do meio-dia, que era justamente como se caracterizava esse pecado da sedia, que foi um pecado que se considerava assim antes que ele fosse reestruturado e formado como se fosse da preguiça. Era um pouco como se nós usássemos uma linguagem atual, uma grande depressão. Então, o Nietzsche sabia muito bem que essa depressão e essa do monge solitário, ela havia aos solitários. E por isso que eles procuram um amigo, pelo geral procuram amigos e tudo mais. Mas justamente por isso, ele às vezes, digamos, talvez preferiu, ao não encontrar amigos em sua época, ele prefere inventar esses amigos, que são os espíritos livres, que podem levá-lo mais longe. Tá? Agora, o que seja Zaratustra é já um grande problema. Eu diria, deixemos as palavras de Nietzsche, Zaratustra é alguém que passou a seu lado e continuou. E ele permaneceu sentado. Sentado, o Nietzsche permanece e vejamos que para ele todo pensamento que nasce sentado não é digno de ser levado a sério. Tá? Então, o fato do pensador Nietzsche permanecer sentado e Zaratustra passar a seu lado, eu acho que mais ou menos liga ou como vê aquele que vai em frente e caminha e vai além dele. Então, pela boca dele, é que Nietzsche nos falará da amizade. Então, existem uns 3 ou 4 aforismos em relação dentro do próprio Zaratustra que falam da amizade, do amor ao próximo, do Criador, das 1000 únicas metas. E neles nós encontramos, então, uma referência ou talvez uma constituição diferencial do que se chama amizade. Por uma parte, o modelo antigo não seria pelo peso do modelo. Ou seja, os gregos até hoje nos fazem fazer primeiro a referência a eles. Então, nós herdamos dele não só os conceitos de amizade e tudo, mas o ato da gente ter que fazer uma referência a ele cada vez que falemos. Cada vez. Agora, o que o Nietzsche faz é
pensar a amizade, então, do ponto de vista do próprio Zaratustra, que está se transformando, transfigurando, vai levando uma série de etapas, sabe, nessa transformação e transfiguração. Alguns são quase saltos, não bem etapas. E aqui, alguns dos aspectos que ele vai marcar através da boca de Zaratustra. Será, por exemplo, o grande papel que tem a doação na amizade, que, se vocês quiserem, aparece como transfundo de um outro dos pecados capitais que o Nietzsche está transvalorando, né? Que seria a da avareza. Então, o amigo é aquele que doa, mas o tipo de doação é o que vai mudar. Ele dirá que muitas doações dos que se chamam amigos não são doações nem sequer para um inimigo. Ou seja, nós teremos que doar num sentido de crescimento, mas num sentido de fios ao porvir. De jogar alguma coisa em que você vá, se você quiser, crescendo. Então, na medida que há o crescimento junto com o amigo, que a amizade é o amigo criador. Então, é como se ele tivesse já deixar de lado, que é uma questão importantíssima para Nietzsche, né? Então, ele seleciona, ele deixa de lado esse tipo de amizades, que são amizades por interesse, amizades todas aquelas que falava, e só se coloca nessa amizade o amigo criador, que vai além e que talvez impulsiona o próprio amigo a ir além junto com ele. Tá? Então, é um fio ao porvir. Agora, de que se trata esse presente? Que presente se pode dar a um amigo digno desse nome, dessa doação? Claro que o Nietzsche não abre o jogo tão fácil, mas temos algumas pistas pelas quais a gente pode retirar de que se trata. Por exemplo, que o Nietzsche nos disse que ele traz um presente que é o Zaratustra. E o próprio Zaratustra traz um outro presente que é o além do homem. Então, são doações, tá? E se precisa ouvidos prontos e também para poder escutar aquilo. Precisa você estar preparado para receber a doação. E isso é o que, a parecer, Zaratustra não encontra, sobretudo no começo, quando desce da caverna na qual esteve 10 anos, ele desce no mercado para falar com os homens, e os homens preferem olhar ao equilibrista, que vai morrer, Zaratustra enterra com suas próprias mãos. Há uma série de questões, mas um pouco para ligar essa questão que, em termos já do nome Nietzsche, como ele diz de si mesmo, vai ser o nome do extemporâneo, aquele que não está adequado à sua época, que nasce póstumo, um pensador que só vai ser entendido posteriormente. E então, nessa relação de doações, digamos que a amizade assim selecionada traz uma questão que eu acho que é diferencial. Tá? Que vai ser o seguinte: o Nietzsche nos diz que temos que distinguir, o Nietzsche pela boca de Zaratustra, bem falado, nos diz que temos que distinguir o inimigo dentro do amigo. Então, sempre haverá um núcleo de inimizade, e é importante porque senão nós poderíamos confundir-nos. Talvez aí respondendo um pouco àquela problemática da semelhança, né? Nós poderíamos confundir-nos. Então, a maneira de ir caminhando, a maneira de aceitar transformações, é um pouco também deixar vivo aquele agão, aquela tensão que movimenta o pensamento e que é a figura do inimigo. Porque o que nós temos muitas vezes, já levando-lo ao cotidiano dos dias de hoje, é um amigo que nos diz o que nós queremos ouvir. Tá? Pelo geral, o inimigo nos diz aquilo que nós não queremos ouvir. E esse desafio que representa o inimigo é para Nietzsche importantíssimo. Então, digamos
que dentro da amizade você poder diagnosticar o inimigo e faz com que se efetive uma resistência positiva. Essa resistência positiva não impede que ela seja da ordem do ressentimento, ou que é aquelas forças que se voltam contra si próprio e aquele rancor e tudo que aparece nessa tendência ao ressentimento. Na medida que você consegue expressar e dizer essas palavras que não ficam presas em si mesmo, porque a palavra presa, segundo Nietzsche, nos envenena. Então, nessa inimizade, cultivando inimizade dentro do amigo, haveria essa possibilidade de uma resistência ativa que não tem nada a ver com ressentimento. Tá? Então, isso me parece uma questão interessante de assinalar. Outra questão talvez seja que ele considera aquele silêncio do amigo. Eu escutava você lendo Cícero e o Nietzsche nas aulas de retórica, que ele prepara muito jovens sobre Cícero, ele costumava dizer que dentro da luz sempre tem que haver pontos de sombra e de escuridade. Tá? Que isso seria importantíssimo e isso seria uma maneira de alguma coisa que nos legou Cícero. Agora, nós digamos que esses pontos de inimizade nós também poderiam ser essa sombra, essa pequena sombra que é necessária para não ser abafado por essa quantidade de luz que é a amizade. Tá? Então, dentro disso, há o cultivo da amizade. E o cultivo da amizade supõe, por exemplo, saber calar e adivinhar muitas vezes o que o amigo não nos disse. Tá? Saber calar no momento adequado. Outra questão é calar até na própria compaixão, porque nós lidamos e ligamos muito facilmente amizade com compaixão. O Zaratustra, no fragmento sobre a amizade, nesse aforismo, ele vai dizer justamente: você precisa adivinhar se seu amigo precisa de compaixão ou não. Tá? Porque talvez ele não precise. Tá? Agora, há um detalhe bem interessante, que também eu conseguia ligá-lo a essa questão do Cícero, que era aquele espelho em que você se vê a si mesmo, como dirá Zaratustra, um espelho deformado no próprio amigo. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche diz, cuidado, é melhor você não ver seu amigo dormindo. Tá? Há todas umas questões desse tipo que nos levam a uma reflexão sobre máscaras, por exemplo, em que, ao parecer, nós não temos que retirar todas as máscaras diante do amigo. Porque talvez o amigo precise dessas máscaras para crescer. Então, digamos que é um texto em tensão, porque você vê uma amizade que de um lado vai se dizendo o que nós já sabemos sobre a amizade, mas de outro lado vai se introduzindo elementos díspares que criam uma certa tensão quando você diz que tem que manter o inimigo dentro do amigo e, ao mesmo tempo, quando você diz que tem que, de alguma maneira, se mostrar com máscaras ao amigo. Tá? Esse me parece um ponto diferencial. Agora, sobre o inimigo, é o que o nome Nietzsche, digamos, até na sua própria vida contada a si mesmo, como é o texto do Ecce Homo, né, vai falar mais. Já não Zaratustra, sabe? Senão o próprio inimigo. Por exemplo, no Ecce Homo, ele nos diz da importância da guerra, que é oposta e diferencial ao ressentimento, e da importância de escolher inimigos à altura. Tá? Então, essa me parece uma questão que traz envolvido o desafio e o crescimento, porque vai haver uma série de regras, como que alguém se coloca sobre si mesmo, as regras éticas com que você vai atuar. Assim via o Nietzsche o alvo dos antigos e de outros povos que foram longe. Se colocam sobre si mesmos um alvo a ser atingido. Ele se coloca esse âmbito da inimizade.
como trabalhar com essa, porque nos leva a esse crescimento e a esse desafio, tá? Então, haveria uma certa regras éticas para fazer a guerra. Não sempre se pode fazer a guerra, não sempre se deve fazer a guerra, sabe? Sobretudo aquele que aparece como inferior, aquele que não está à altura. A guerra se faz entre aqueles que estão no mesmo nível. Agora, como levar isso e ver com todos esses problemas que o próprio Nietzsche teve de inimizade na sua vida, uma sobrevalorização, por exemplo, de um Wagner no começo de seus escritos, a quem dedica o nascimento da tragédia, e depois uma desvalorização em termos de identificá-lo com um criador do romantismo fraco. Tá? Então, há toda uma série de questões. Agora, o que ajuda bastante é considerar esses inimigos como lente de aumento. Ou seja, para Nietzsche não tem que haver nada pessoal numa inimizade, e aí você pode usar um determinado personagem, digamos que assim ele usa Sócrates, assim usará Wagner, por exemplo, o próprio Schopenhauer, tá? Ou até o cristianismo como um todo, inimigos à altura, né? Mas como um lente de aumento de uma situação mais ampla. Ou seja, não se trata de uma agressão de nenhum termo pessoal, se trata de ir muito além e você diagnosticar um cenário da época a partir do uso dessa partícula de lente de aumento. Agora, há muitas outras questões que eu acho que levando ao cotidiano, nós podemos pensar no seguinte: as transformações. Como se nós vamos transformando, a gente pode manter amigos antigos. E como às vezes se um amigo também se transforma, você consegue acompanhar e ir esse além, ir a esse porvir. Mas às vezes os amigos vão ficando no caminho, ou às vezes nós ficamos no caminho, assim como Nietzsche sentado vendo que outros passam, né? Então aí haveria também todo um papel a ser estudado com a questão da transformação. Bom, finalmente, eu queria me referir a um trabalho que estamos fazendo com alguns alunos da PUC, que é pensar um pouco nos filmes de Kieslowski, tá? Então, na última filmografia dele, da trilogia das cores, nesse diretor polaco que deixa de fazer cinema documentário para se dedicar à ficção, nós encontramos o que nós estamos chamando, não sei se adequadamente ou não, a paciência da imagem. Porque em Nietzsche nós temos a paciência do conceito, nós temos que ruminar, fazer filosofia e pensar, voltar a ler os aforismos. Quando se termina, Nietzsche diz que estamos começando. Mas nessa parte, então, do Kieslowski, nós teríamos a possibilidade de, numa exposição ficcional, nós encontrarmos o acaso de, por exemplo, para retomar a trilogia das cores, 3 amizades diferentes. O Kieslowski já vem de trabalhar os duplos, né, na dupla vida de Veronique, como foi traduzido, ao fazer isso, ele sabe muito bem como nos ligamos em termos de forças com certos amigos. Então, nós assistimos através do vermelho, branco e azul a 3 amizades diferentes, tá? Essas amizades, então, às vezes são materializadas por um objeto, ou seja, faz o contato entre pessoas que circunstancialmente se conhecem, um lustre de cristal azul, como é o caso da azul. Em outro caso, como em vermelho, os cachorros são o veículo da amizade entre diversos personagens, todos isolados, solitários, às vezes muitos em certas relações de amor, já não de amizade, mas relações desfasadas, relações que não se compreendem, e acaba sendo a possibilidade de trabalhar numa relação de amizade. Agora, em branco temos 2 amigos poloneses que se conhecem no metrô de Paris, né?
E cuja ligação entre eles será a música, que um deles sendo cabeleireiro, toca com o pente, realmente, uma música, e uma situação desesperada de diversos âmbitos nos dois, mas que cria uma amizade bem especial, que nas consequências nós vamos ter sempre dos amigos que vai ter uma relação de morte também na amizade, uma vez uma morte real, outra vez uma morte simulada, né? Mas eles vão, de alguma maneira, se acompanhar o tempo todo nessas circunstâncias trágicas, extremas. E isso faz um renascimento de ambos e, ao mesmo tempo, nós temos a sutileza daquilo que o Nietzsche diz do saber calar. Muitas vezes um amigo diz: você quer saber por que eu vou simular a minha morte para que venha a moça de volta? Não quero. Ele só acompanha, ele não quer saber os motivos. Então, isso nos demonstra um certo tipo de amizade. No Azul, não. No Azul, há a pergunta para a amiga: por que você faz isso? Uma vida tão diferente da Julie, da protagonista, aquela menina que ia ser expulsa do prédio por ser prostituta, segundo a outra, e para a qual a Julie não assina. Mas ela também não entende muito bem a vida dela, mesmo elas ligadas, e pergunta: por que você faz isso? Bem, professora, infelizmente temos que ir aos nossos comerciais. Gostaria de agradecer a sua exposição e no próximo bloco a senhora voltará comigo aqui com o Henry para responder algumas das perguntas e sobre as questões colocadas pela senhora. Filosofia no Cotidiano volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com a professora da PUC, Yolanda Glória, agora respondendo a algumas questões acerca dos problemas por ela levantado. Professora, a minha primeira pergunta aí gira em torno da questão do alvo, que a senhora falou que os antigos sempre buscavam um alvo, né? E no caso, os antigos, e Aristóteles, Platão também, Sócrates tinha muito isso, tinha como o alvo a amizade, né? Que se fundia ali a questão da ágape, da filia, que é a própria amizade, ágape, filia,
elas se fundiam ali nessa questão. E tanto que o Aristóteles, ele coloca no Ética Nicômaco que a amizade é até acima da justiça, né? Porque tem uma passagem que ele afirma o seguinte: quando as pessoas são amigas, não tem necessidade de justiça, enquanto mesmo quando são justas, elas necessitam da amizade. Ou seja, ele considera assim uma autêntica forma de justiça algo amistoso, né? Então, ou seja, esse seria um dos alvos dos antigos. Agora, como que o Nietzsche nos colocaria essa questão? Ele teria algo em torno disso? Ele colocaria a amizade acima por exemplo, como o Aristóteles, acima da justiça? Sim, sim. E eu acho que a amizade tem um papel muito interessante em Nietzsche, de aquele levar-nos além. Então, esse juntos efetivar um além do homem, porque o além do homem não é um homem ideal, o além do homem se faz com os fragmentos dos homens que estão aí, no presente. Então, na medida que eu recolho certos fragmentos e com eles configuro e faço efetivo, nesse sentido ele é muito kantiano, faço efetivo aquele ir além, realmente a amizade criativa recolhe muito, tá? Então é uma amizade em que a doação da criação, ou seja, o amigo é sempre alguém que está disposto a nos escutar, nos adivinhar e, ao mesmo tempo, digamos que se poderia, não é que se faça, mas se poderia mostrar o melhor do ser humano, entre aspas. Por quê? Porque na amizade, aquilo que você diz sobre a ética é muito interessante, sobre a justiça, porque na amizade nós praticamente não é estabelecida regras, não temos leis sobre a amizade, não temos alguém que nos exija nos comportar de uma maneira. Se você promete alguma coisa a um amigo, pode não cumpri-la porque é amigo. Bom, para Nietzsche seria, pela boca de Zaratustra, né, seria completamente o contrário, ou seja, se a humanidade, mesmo a partir de uma origem terrível, como ele vê as coisas, mas mesmo assim chegou a graus altos, um deles seria essa amizade. E essa amizade criativa que nos leva além seria uma questão, então, que de alguma maneira nos faz prometer como essa memória jogada a futuro e cumprir com o amigo. Ou seja, justamente porque não temos regra e porque não somos senhores de nós mesmos, que nos colocamos a nós mesmos as regras. Então, é como se você quiser uma questão ética, sim. É um comportamento que não é um dever ser. É um comportamento alegre. E eu faço isso por alegre inclinação. Não necessariamente por um dever ser de uma moral universal que aquilo me impõe. Então, digamos que o problema da amizade nos faz ver, por uma parte, como são realmente as pessoas, o espelho também desse lado, porque nos faz a nós mesmos ver se nós cumprimos com os amigos, se nós vamos além, se nós dissemos às vezes o que ele não quer ouvir, se nós adivinhamos o que ele disse. Então, é toda uma série de regras, porque não temos as regras, né? E sobretudo, essa parte da justiça está ligada em Nietzsche à problemática da criação. Então, como ele diz, amigo-criador, ele usa em conjunto essa expressão, amigo-criador, o criador escolhe, segundo Zaratustra, a injustiça dos outros para consigo. Porque como ele vai tão alto, os outros não percebem. E, ou seja, veem que se foi longe do âmbito cotidiano e aí realmente não perdoam dele ter ido muito alto. Então, quando você escolhe ser um criador, e aqui o amigo é criador, você está escolhendo a injustiça dos outros para consigo. Então, não vale também você se queixar. Os outros têm que ser injustos. E um pensador como ele teria que ser extemporâneo e não poderia ter ouvidos prontos na sua época, justamente porque ele escolheu como criador a injustiça dos outros para consigo.
Muito bem. Professora, eu gostaria de perguntar para a senhora, se na verdade queria retomar um pouco o exemplo que a senhora deu do cineasta Kieslowski. Gostaria que a senhora colocasse assim, os 3 níveis de amizade que ali aparecem, ou se existem mais níveis de amizade ali, fazendo um paralelo com o Nietzsche, né? Pegando ali uma amizade específica no azul, no branco e no vermelho. Bom, eu diria que todo o trabalho de Kieslowski está feito por detalhes. Assim como Nietzsche está feito de fragmentos, o que não significa que você consiga uma unidade. O mais difícil em Kieslowski é que a unidade somos nós, como espectadores, que temos que recriar, né, e refazer. Mas talvez há uns pequenos elementos que possam nos ajudar para ver como se dá aquela amizade. Pelo lado, por exemplo, da criação, para retomá-lo pelo lado da criação. Em azul, particularmente, a protagonista, depois de morrer filho, maridos e tudo aquela tragédia toda, não quer mais viver e tudo isso, mas aos poucos se afasta e começa a fazer uma outra vida. Para essa vida, ela só recolhe um objeto, aquele lustre azul, sabe? Ela leva consigo. Se coloca em um lugar diferente, todo diferente, e a pista está dada por um violinista que meio que levam a ele tocar na rua, pelo que a gente não sabe qual é a história dele, mas quando ela passa o violino que a flauta, né, que ele tinha deixado de lado, é o flautista. Ele se apoia nela para dormir na caixinha, e ele diz, sempre temos algo a que nos agarrar, sempre temos que ter algo a que nos agarrar. Então, aí dá a pista do que significa esse objeto. Ela mesmo abandonando tudo, ela recupera esse objeto. E depois, com as circunstâncias da nova vida, no novo apartamento, quando ela não quer se fazer parte daquela vingança da zeladora que vem pedir a assinatura dela e tudo para expulsar aquela moça, ela acaba fazendo uma amizade com essa moça que é completamente diferente dela, mas que ela também teve uma relação com o mesmo lustre. Ela diz que na sua infância, né, ela tinha tido o mesmo lustre, só que a atitude das duas é outra. Ela queria pular e retomar o lustre, a outra simplesmente contemplava. Então aí dá uma diferenciação das amizades, mas por diferenciação, elas são como os extremos opostos, mas por diferenciação elas também se compreendem. Aí depois vai vir o apoio de ambas em diversas circunstâncias, e depois a criatividade da Julie, né, da protagonista, é o que a vai fazer se afastar desse âmbito em que ela estava, que negava a vida, né? É pela criatividade e pela possibilidade de recuperar a música do marido, do coro. Aí temos esse coro final, que é um coro que une, e que tem um papel meio como o coro tinha na tragédia antiga, né, dos gregos. Um coral nesse sentido. Agora, já no branco, aí é uma relação também entre música, entre os dois personagens, aqueles poloneses, né, que se encontram no metrô de Paris, mas que ambos têm uma atitude diferente da vida. Um acaba de ser completamente desiludido, tudo o que acontece com ele em termos de impotência espiritual, física e de todo tipo, em um país em que se sente assim, tá? Porque não é seu próprio lugar, não é sua própria língua, e o outro que tem tudo isso que o outro queria, família, é uma família que eu quero muito e tudo, e no entanto quer se matar, quer que outro mate para a família não sofrer. Então, é como se fossem seres completamente extremos opostos. Um é muito depressivo, mesmo tendo ido bem assim na vida, outro tem toda essa energia de
a enfrentar a vida, mesmo com todo o terrível que aconteceu. Ele vai dar a volta por cima, né? Mas, digamos que são extremos opostos, né? Mas também eles se ajudam o tempo todo. Um tem a vida recuperada, porque tem a possibilidade de dizer que não, a morte dá essa possibilidade ao amigo, e eles cantam, e também tem esse canto e o grito que se faz na neve, de ambos juntos, quase como crianças, porque eles abandonaram, então, essa possibilidade da morte que ia afetá-los os dois. Um faz isso pelo dinheiro, o outro faz isso porque ele queria mesmo se matar, mas ele não sabia que era seu próprio amigo. Mesmo assim, ele prepara uma segunda chance para aquele que vem, né? E ele já não quer, na segunda vez, mais se matar, e ele celebra reviver a vida na neve, quando correm, cantam, gritam, tá? Que isso, em Nietzsche seria o grito, a embriaguez do sentimento, né? Então, é bem interessante para ir fazendo pequenas e pontuais ligações, porque o mundo de Kieslowski é completamente diferente do mundo de Nietzsche, né? É muito mais próximo de nós. Agora, já no último, no vermelho, nós temos uma amizade entre uma jovem, sabe? No primeiro temos amizade entre duas mulheres, a outra dois varões, que se faz essa amizade, e no último nós temos amizade entre uma mulher jovem e um juiz aposentado, adulto, que já não quer, segundo ele, mais nada da vida. Tanto que a amizade começa de uma maneira conflitiva, ou quando ele diz que não quer a cachorra de volta, né, que a moça, por acaso, faz todo o trabalho de pesquisa para entregá-la, porque ele atropela, né? E quando leva, ele não quer de volta, mas quando ele diz que não a quer, então eu, na verdade, diz o juiz aposentado, não quero nada. E é muito forte no filme, porque em francês é je ne veux rien, ou seja, não quer nada mesmo, sabe? É uma desilusão da vida, é outra coisa. Aí a moça diz porque ele não deixa de respirar. Tá? Então, nesse conflito vai emergir uma amizade que tem uma reflexão sobre o tempo. Porque ela vai se dar no tempo presente e vai ser importantíssimo aquela pequena questão cotidiana que se faça. Aquele juiz aposentado que vai se autodenuncia, mas que é uma autodenúncia num tribunal, que é provocada pela inocência da moça, que ela acha terrível isso que ele está fazendo. Mas o juiz tem outra perspectiva, né? Ele está se perguntando até que medida ele conseguiu ser justo quando ele era juiz. Então, aí eu acho que liga muito com uma questão nietzschiana, que é a diferença entre querer ser justo e querer ser juiz. Querer ser juiz é aquilo que todo mundo pensa que pode ser, assim como aquela senhora que queria expulsar a moça do apartamento porque ela é juiz dos sentimentos e dos acontecimentos que os outros provocam. Agora, ser justo é o mais difícil. E o juiz aposentado, de reencontro da sua vida e de pensando sua vida toda, eu acho que é uma grande pergunta sobre se ele foi justo ou não. E nesse presente vai vir a ajuda da jovem, e eles vão criar uma amizade muito, muito sólida, em que você vai, de alguma maneira, ter a possibilidade de ir ao passado do juiz e saber qual foi sua vida, de ir ao futuro da moça por um sonho do juiz, que ele sonha que ela é feliz com 50 anos, ou seja, um sonho premonitor, e as coisas que vão acontecendo no presente, no cotidiano, que ela vai ajudar o irmão, ele vai ajudar o irmão dela, que está com problema. Então, há muitas questões aí que estão nessa dimensão do tempo, né? E que é bem interessante também. Bom, professora, a senhora afirmou na sua exposição que para Nietzsche nós não se mostra sem máscara o amigo. É isso? Sim, é uma questão paradoxal, mas que está no texto sobre amizade. Correto. Então, eu queria, já essa questão que o Nietzsche coloca da máscara, que a senhora falasse um pouquinho de como é se mostrar, então, com máscara, né, ao amigo. Porque no dito aí popular, no nosso cotidiano, o que mais se fala é o seguinte: olha, você tem que ser autêntico, você tem que ser, como se diz,
tem que ser claro com as pessoas, tem que ser direto, né? Então eu queria que a senhora fizesse uma pequena comparação com essa frase do Nietzsche para o cotidiano. Bem interessante sua pergunta, porque ao parecer a sinceridade e o que ele chama probidade filosófica, você dizer a verdade, apesar de doer aos outros e tudo, está presente. Ou seja, isso não teria nada a ver com a máscara. Então, não teria necessariamente ligado a máscara a essa sinceridade e probidade. Mas, por outro lado, ao parecer, para Nietzsche, há sempre máscaras. Então, não é que a gente faça isso de propósito, mas, de alguma maneira, você tem que respeitar como se fosse a imagem que o amigo tem de você. Você fazer jus a essa imagem, se conduzir um pouco sobre isso, e nisso consistiria a máscara, porque isso que impulsiona a ir ao porvir a ambos, né? E contribuir para a criação, a efetivação dessa nova figura que é o além do homem, na qual o homem é simplesmente uma ponte, tá? Para um outro tipo de vamos dizer, de efetividade, de forma, porque se nós tivemos a forma Deus, depois a forma homem, e depois o além do homem como uma possibilidade. Então, aquilo da amizade tem a ver também com você não ficar em si mesmo, ou seja, se entregar. Essa que é a verdadeira doação, ou seja, aquele que consegue ir além de si mesmo, e nesse sentido, além do homem. Então, eu acho que para esse procedimento é necessário conservar, porque para ele não temos não há uma essência por trás. Então, se nós vamos a ver como ele via as máscaras da filosofia, por exemplo, para além do bem e do mal, ele diz caverna por trás de uma caverna. E toda a filosofia é sempre uma filosofia de fachada. Então, quer dizer que sempre vamos ter isso. Ou seja, você pode desmontar, dizer, ir como psicólogo, a ver o que está por trás, ir como fisiólogo, a ver o que está operando por trás. Mas mesmo assim, é como se fosse um trabalho infinito. Ou que, por exemplo, na leitura de Foucault, ele vai dizer, como tipo de interpretações diferentes, né? Nietzsche, Marx e Freud, ele vai dizer que isso que leva o Nietzsche à loucura. Porque uma interpretação que vai ao infinito e que você nunca tem alguma questão a qual se você se apoiar, ou para pegar esse personagem dos filmes de Kieslowski, não há a que se agarrar, sabe? Para dizer em espanhol, como a gente diz, né? Você não tem isso aqui. E isso gera uma grande problemática. Agora, isso precisaria de um grande trabalho que eu acho que não tem sido feito, que ver muito bem o que é uma máscara Nietzsche. Ok. Tá? Ok. Muito bem. Professora, a senhora coloca aqui uma passagem interessante, que é a retomada, que é uma questão sobre a música, né? Que a amizade, ela foi aproximada pela linguagem musical, né? Na segunda parte da trilogia, né? Como é que a senhora vê essa questão das representações estando assim, aproximando os homens como elo de ligação? Né? Porque ela aparece primeiro pela música inicial do Pente, depois no momento em que eles dançam no gelo. Você tem, de uma certa forma, a música que faz parte que é aquilo que vai simbolizar a União Europeia, mas e na prática, como é que isso se processa? Como é que a senhora poderia fazer essa relação entre a linguagem e a... Tá. Eu diria que a gente teria que reivindicar aquilo que na outras filosofias mais sérias, né? Entre aspas, tem sido deixado de lado, que é um pouco o gosto como aquele gosto em conjunto, que as pessoas gostam. Tá? E o Nietzsche liga muito isso à própria palavra filósofo. O filósofo primitivo é aquele que sabe degustar, sabe escolher, o que está ligado a sapiens e a sabedoria, tá? Que é muito interessante, tem todas essas ligações. Então,
eles têm gostos em comum, os amigos. Ou seja, você não poderia manter uma amizade se não houvesse alguns gostos em comum. Seja ela a música, seja ela uma contemplação diferente, seja ver de uma outra maneira as coisas. E, sobretudo, tem aquilo que eu acho que deixamos hoje de lado e nunca deveríamos ter deixado, que é o riso. O rir em conjunto, sabe? Assim como talvez a gente possa rir depois de toda essa nossa aí nós seriedade. teríamos uma linguagem do corpo. Então, acho que um alto nível da amizade se dá por essa capacidade de colocar as tragédias à distância. Então, tudo que nós vivemos como tragédia, o riso dá uma outra dimensão, porque ele significa que você já se distanciou da tragédia. Ou seja, nesse sentido, seria retomar a arte no sentido trágico dos gregos, ou seja, antes de Platão, que é o que para Nietzsche se perdeu, e por isso vem essa decadência, né, na sua avaliação, mas essa arte em que o artista trágico contava e cantava a vida apesar da tragédia, ou apesar de. Tá? E essa reivindicação desse lado oculto da filosofia, que está materializado até naquele livro de Umberto Eco, sobre o nome da rosa, né? Como se procura, que é o lado do cômico, do riso. Esse lado que não emerge, porque, pelo geral, quando a gente se encontra com filosofia, tem aquele preconceito que tem que vir um senhor bem sério, talvez de barba e tudo, assim, não poderia você rir fazendo filosofia. No entanto, é como um outro lado que o Nietzsche reivindica. Não sei se ri tanto assim, sabe? Tem gente que diz que o Schopenhauer ria mais do que Nietzsche, tá? Mas, de alguma maneira, é uma reivindicação desse outro lado. Agora, nos filmes, nós temos o tempo todo isso, seja aquela tragédia, aquele tomar distância da tragédia, aquele rir em conjunto. O amigo ri muito quando o Carol, que é o personagem de branco, já vem todo arrumado, com um carro, todo elegante, a procurá-lo numa determinada maneira, porque foi uma questão que nasceu e se fez na força, porque o que ele guarda, porque todo o Kieslowski de detalhes, né? Ele guarda uma moeda, que é aquela que ele consegue recuperar no metrô de Paris. Com essa moeda ele vai fazer um grande dinheiro, porque ele está a ponto de jogá-la num lago, embaixo de uma ponte, e ele guarda. E a moeda tem uma história dentro do filme. E se vocês querem, a moeda enterrada junto com aquele morto russo que se encontra, que na verdade enterram como se ele fosse ele, né? Então ele deixa a moeda, e há toda uma crítica também política no filme de Kieslowski, né? Porque aí há, por exemplo, só para falar de branco, há toda uma imagem da cabeça da moça de branco, a cabeça que ele leva, na verdade ele leva a cabeça francesa até Polônia, e ele vai reconstituir em fragmentos, vai colar cada um dos fragmentos igual como ele cola a sua vida e volta a viver. Mas essa cabeça que conseguem de um russo, que tem todo a ver com a situação na época, é uma cabeça que foi esmagada. Então, que é o que está também acontecendo na Rússia com a queda do muro, quando corta a cabeça dos grandes personagens que estavam lá, as estátuas e tudo isso, né? Caem os grandes ídolos. Então, eu acho que nessa série de detalhes a gente vai acompanhando, entende? Uma amizade, tudo que aquilo... E não é só amizade, há muitos elementos aí imersos, né? Mas eu diria, o amigo que consegue rir ao vê-lo já, que fez dinheiro e tudo, é o mesmo amigo que o encontrou no Paris, na pior das... Então, esses risos em conjunto, acho que são um índice do gosto e da amizade. Uhum. Bem, gostaria então de agradecer à professora pela participação e, professora, já lançar convite para futuras exposições. Muito obrigada, foi muito
alegre aqui entre amigos. Muito bom. Muito obrigado. E, professora, agora eu gostaria de convidá-la, porque sempre ao final dos programas nós fazemos uma exposição sobre as músicas que o William executou ao longo do programa. Né? Hoje, em especial, é o encerramento, né? Então ele está fazendo uma exposição geral de todos os programas que ele acabou executando e ele vai fazer um comentário estético sobre as peças que ele trabalhou. William, fica à vontade então para a sua exposição. Bem, hoje eu optei por executar cada uma das 4 músicas que trabalhei no ciclo da amizade. Cada uma delas, ao que toca da poética, tratam de instâncias específicas em que a amizade é o tema universal. A coletânea de músicas que versam sobre indispensável afeto aparece e corrobora aqui, ainda que subjetivamente, valorizando melodias que trazem ao ouvinte aspecto imprescindível à amizade, à memória melódica, a memória desse afeto. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Yolanda Glória pela sua presença, a professora que é doutora em Ética e Filosofia Política pela USP, atualmente professora da PUC de São Paulo e coordenadora do grupo Nietzsche e o Pensamento Atual. Quero agradecer também aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões e críticas, perguntas para nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer também aos colaboradores desse programa, a DAF Soluções Digitais e Franco e Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo domingo. E a você que nos acompanha, fica o convite. No dia 13, acontece no Espaço de Cultura Humanista o grupo de estudo sobre política, orientado pelo professor Henrique Carvalho. Os encontros são quinzenais e abertos ao público. Acontecem a partir das 14h30 na sala 211 da Unifig, Rua Solon Fernandes, Vila Rosália. Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.